Bom dia, amigos. Siddhartha Mukherjee, oncologista e pesquisador, apresenta em O Imperador de Todos os Males uma obra monumental que transcende a definição tradicional de biografia ao contar a história do câncer. O livro, laureado com o prêmio Pulitzer, se destaca não apenas pela profundidade da pesquisa, mas também pelo tom pessoal e narrativo envolvente que prende o leitor da primeira à última página. Mukherjee estrutura sua obra como uma biografia, conferindo ao câncer uma identidade própria, uma existência independente da humanidade, mas cuja trajetória está intrinsecamente ligada ao nosso desenvolvimento. O autor parte dos primeiros registros históricos da doença e percorre sua evolução até os avanços contemporâneos da medicina, passando por momentos emblemáticos como a descoberta da quimioterapia e as campanhas públicas contra o tabagismo. A abordagem biográfica confere um caráter quase épico ao livro, retratando o câncer não apenas como um conjunto de doenças, mas como um inimigo que desafia a inteligência e a resiliência humana. Essa personificação, longe de ser meramente estilística, ajuda a tornar realidade uma doença que, para muitos, permanece envolta em medo e mistério. Além disso, a obra nos faz refletir sobre como a humanidade tem enfrentado essa enfermidade ao longo dos séculos e como a luta contra o câncer reflete a própria evolução da medicina. Um dos grandes méritos de Mukherjee é sua capacidade de traduzir conceitos científicos complexos para um público leigo, sem comprometer a precisão técnica. O autor intercala descrições detalhadas de processos biológicos com relatos de pacientes e médicos, criando um equilíbrio entre a ciência e a experiência humana. Ao narrar a descoberta de tratamentos como a quimioterapia, a imunoterapia e as terapias-alvo, Mukherjee não se limita a apresentar dados científicos, mas também expõe as incertezas, as frustrações e os dilemas éticos enfrentados pelos pesquisadores e médicos. Dessa forma, o livro não apenas educa o leitor, mas também proporciona uma experiência imersiva na realidade da luta contra o câncer. O leitor é levado a entender como a busca por tratamentos eficazes tem sido marcada por descobertas acidentais, erros trágicos e triunfos extraordinários. Além disso, Mukherjee oferece um olhar crítico sobre a medicina contemporânea, questionando a insistência em determinados tratamentos, mesmo diante de evidências de sua ineficácia. A honestidade com que ele discute esses aspectos torna o livro uma leitura indispensável, tanto para profissionais da saúde, quanto para aqueles que desejam entender melhor o impacto dessa doença na sociedade. Outro aspecto notável do livro é a maneira como Mukherjee humaniza tanto os pacientes quanto os cientistas. Ele nos apresenta histórias comoventes de pessoas que enfrentaram a doença e de médicos e pesquisadores que dedicaram suas vidas à busca por uma cura. Essas narrativas pessoais dão um peso emocional à leitura e tornam a ciência mais acessível e compreensível. Mukherjee não hesita em destacar os desafios e os fracassos da pesquisa sobre o câncer. Ele discute, por exemplo, como algumas abordagens promissoras falharam ou se revelaram menos eficazes do que esperado. Essa honestidade confere credibilidade à obra e reforça a ideia de que a ciência avança por meio de tentativa e erro. Além disso, o autor também mostra como a determinação de alguns cientistas foi crucial para o desenvolvimento de novas abordagens. Ele relembra figuras icônicas como Sidney Farber, um dos pioneiros da quimioterapia, e Mary Lasker, que ajudou a moldar políticas públicas voltadas para o financiamento da pesquisa contra o câncer. Dessa forma, O Imperador de Todos os Males também pode ser visto como um tributo ao esforço humano e à perseverança diante de desafios aparentemente insuperáveis. Além de um relato histórico e científico, O Imperador de Todos os Males também levanta importantes questões éticas e sociais.
Mukherjee discute o impacto das políticas públicas na prevenção e no tratamento do câncer, abordando temas como a influência da indústria farmacêutica, a disparidade no acesso a tratamentos e a relação entre estilo de vida e incidência da doença. O autor também problematiza a forma como a sociedade enxerga o câncer, muitas vezes associada a uma batalha individual na qual os pacientes são incentivados a lutar contra a doença. Essa metáfora bélica, embora útil para a motivação, pode ser injusta com aqueles que não sobrevivem, sugerindo erroneamente que não lutaram o suficiente. Outro ponto relevante abordado por Mukherjee é a desigualdade no acesso a tratamentos. Em países desenvolvidos, os avanços da oncologia trouxeram uma significativa melhora nas taxas de sobrevida, mas essa realidade não se estende a todas as nações. Em regiões mais pobres, a falta de infraestrutura, de políticas públicas eficazes e de acesso a medicamentos modernos ainda representam um grande obstáculo. Essa discussão amplia o escopo do livro e leva o leitor a refletir sobre a responsabilidade coletiva no combate ao câncer. Ao abordar os avanços recentes da oncologia, Mukherjee demonstra otimismo cauteloso. Ele explora o potencial das terapias personalizadas, da imunoterapia e do mapeamento genético, destacando como a compreensão do câncer está em constante evolução. Contudo, ele também enfatiza que a doença provavelmente nunca será completamente erradicada, mas sim transformada em uma condição crônica controlável, como, por exemplo, o diabetes. O autor ressalta que, apesar dos avanços, ainda há um longo caminho a percorrer. O câncer é uma doença complexa e multifacetada, e sua cura definitiva pode estar além das capacidades atuais da ciência. No entanto, as novas descobertas indicam que estamos mais próximos de tratamentos eficazes e menos agressivos. Mukherjee argumenta que a prevenção e a detecção precoce continuam sendo as melhores armas disponíveis contra a doença. Além disso, o livro nos leva a refletir sobre o futuro da medicina e a necessidade de uma abordagem mais holística na luta contra o câncer. Mukherjee sugere que, além dos tratamentos tradicionais, fatores como estilo de vida, alimentação e meio ambiente devem ser considerados para reduzir a incidência da doença. Essa visão integrada reforça a importância de medidas preventivas e políticas públicas que incentivem hábitos saudáveis. O Imperador de Todos os Males é uma obra essencial para qualquer pessoa interessada em ciência, medicina e história. A profundidade da pesquisa, aliada ao talento narrativo de Mukherjee, resulta em um livro acessível e impactante. Longe de ser apenas um tratado técnico, a obra é um tributo à resiliência humana diante de um dos maiores desafios da medicina. Ao final da leitura, é impossível não sair transformado com uma nova compreensão sobre o câncer e sobre a incessante busca por sua cura. Além de seu valor informativo, a obra nos convida a refletir sobre questões fundamentais da existência humana, como a fragilidade da vida e a necessidade de enfrentarmos nossos maiores medos com conhecimento e determinação. Mukherjee nos ensina que a luta contra o câncer é, em última instância, uma luta pela vida, e que essa batalha deve ser travada com ciência, empatia e coragem. Informe-se, use a cabeça. Afinal, não custa pensar para minimizar os problemas. Se você gostou, siga-nos no YouTube. Dê no seu joinha. Não custa pensar.podcast. Também envie-nos sugestões de assuntos que você gostaria de ver discutidos no canal. Nos veremos novamente em um próximo episódio. Grande abraço a todos!